complicada, né? Porque eu mesmo como representante, há 10 anos atrás, eu recebi um desafio de coordenar uma equipe de vendas. E quando eu cheguei na sala, eu tinha 61 homens e só eu de mulher para coordenar. E o que eu tenho para perguntar é assim, você vê alguma possibilidade de mudança desse quadro sem distinção entre ser homem ou mulher, e sim, capacidade, liderança, num cenário futuro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, na medida em que alguma coisa já mudou. Apesar de que hoje eu vivi uma situação interessante, eu até comentei com os colegas de vocês do Core, que estavam comigo no Jailson, né? E tinha também um colega que não sabe ver o Waze, estava junto com a gente, que ficava com o Waze errado. Olha ele. Ele não mentiu para o Waze, mas leu o Waze errado. Mas assim, eu até comentei com eles que era as meninas que trabalham comigo, então eu encaminhei um convite via WhatsApp, citando um colega que eu conheço, que é uma pessoa bem conhecida na mídia, inclusive, e eu encaminhei para elas, porque elas é que decidem, analisam o convite, não sou eu, agenda, isso tudo. E então uma delas me liga no telefone, quando a gente estava no carro juntos, isso eu comentei com eles, porque ela estava puta da vida, porque o cara não quis explicar nada para ela, só queria falar comigo. E eu tinha dito para ele que era para falar com ela, não comigo, né? E se ela decidisse que valia a pena, que era interessante, que eu ia fazer. Mas ainda assim ele não acreditou. Não acreditou, não achou que... ele não disse para ela nada. Nada. Ele só falou com ela que queria uma data. Sobre o quê? Mas ela não deu a data, porque ela não sabia o que era. Ela me ligou para perguntar quem é esse idiota. Né? E aí, bom, a gente resolveu o caso. Isso é um exemplo, aconteceu agora, vindo para cá. Né? Aconteceu agora, vindo para cá. E isso acontece com frequência. Ainda acontece hoje em todas as áreas. Na área de comunicação e mídia é um pouco menos ruim. Eu estou falando da área de comunicação e mídia, assim, que eu dei. É um pouco menos ruim porque você já tem a presença de mulheres já há mais tempo. Né? Então você já tem um ambiente, inclusive, em que as mulheres devem dominar o mercado de comunicação, porque, segundo a psicologia evolucionista, as mulheres se comunicam melhor do que os homens. Aprendem a língua mais fácil, são muito mais rápidas em identificar a empatia, em ler as pessoas, né? Mas eu acho que sim, eu acho que esses... quando eu digo acho que sim, eu não quero dizer que eu acho que vai se resolver por completo. Depende do grupo em que você está e, às vezes, se você está trabalhando com uma pessoa que está muito acostumada, eu acho que existe uma variável também, que é o seguinte: muitos homens têm dificuldade de acreditar ou de achar que ele pode confiar no negócio que uma mulher propõe. É aí que existe esse risco que você está falando. Mas eu acredito que está mudando, sim. Está mudando em vários níveis. E está mudando pelo simples fato, e aí eu acho que é muito importante nesse processo, é o comportamento dos próprios homens. É muito difícil as mulheres fazerem isso sem a parceria com os homens. Aliás, é difícil fazer qualquer coisa sem a parceria de um com o outro, inclusive filhos, né? Mas assim, é muito difícil, porque eu digo a parceria com os homens na medida em que os homens, eles podem ser parceiros em mostrar que aqueles que não entendem isso precisam entender. E porque você às vezes perde bons negócios, né? Você perde muitos bons negócios, porque não há dúvida nenhuma, e eu falo isso como professor, que estou há 25 anos, em sala de aula, mas lidando com pessoas que vão trabalhar na mídia, né, em comunicação, assim, é muito evidente que, inclusive, existem algumas características que as mulheres exercem melhor que os homens. Uma delas é justamente se comunicar, esclarecer determinadas coisas, né? Inclusive no âmbito da empatia, as mulheres elas são mais treinadas historicamente, ou seja lá por que for, quero entrar no mérito quem nasceu primeiro ovo a galinha, mas assim, mais rápidas no estabelecimento de empatia. Então eu acho que tem aí indícios de que sim,
tem avançado isso daí. Você acha que tem avançado? Então, eu sinto uma dificuldade, na verdade, de todo o mercado assumir como uma parte comercial a liderança feminina. Mas eu tenho sentido a participação muito maior hoje do que há 10 anos, quando eu entrei, por exemplo, nessa equipe. Hoje a gente deve ter umas 20 mulheres fazendo parte da equipe, o que já faz uma diferença. Mas ele continua, pelo menos no ramo comercial, se nós olharmos aqui nessa sala, é um exemplo disso. Quantas mulheres nós temos representando dentro da categoria comercial, e o mercado reflete exatamente o que nós temos dessa amostra. A minha dúvida é capacidade ou realmente ainda discriminação? Que eu acredito que vem muito no setor de discriminação mesmo, com relação à mulher, os compromissos familiares, os filhos, enfim. Uma série de compromissos que a mulher talvez venha a ter socialmente, que os homens conseguem, de alguma maneira, abrir mão, né? Então eu percebo que ainda existe, e eu torço para que isso venha diminuir. Eu não acredito que nós estaremos no mesmo patamar, mas se diminuir já ajuda bastante. Olha, eu acho que tem várias coisas que se cruzam aí. Por exemplo, mesmo a noção de capacidade, ela tem uma espessura histórica, no sentido de que a capacidade tem a ver com a possibilidade que você teve de exercer essa capacidade. Então, acho que a discussão não é capacidade. Até porque, Pondé, você vai poder falar melhor. Dentro das salas de aula, eu tenho percebido muito mais mulheres presentes do que homens. Depende um pouco da... Engenharia ainda tem muito mais homem do que mulher, medicina já está empatado, direito também. Primeiro, no Brasil, você tem mais mulher do que homem. E as mulheres normalmente são mais estudiosas do que os homens. Normalmente são melhores alunas, né? Tanto que eu brinco muito quando tem grupo só de cara, eu digo, isso vai dar merda. Só tem cara no grupo, só tem vagabundo. Até a gente brinca um pouco o saco deles, deixa o saco deles com isso. Mas o que eu queria dizer, assim, sabe? Quando você fala de discriminação, eu acho que se a gente colocar numa balança, é mais pro lado da discriminação do que da capacidade. Sim. Entretanto, capacidade tem a ver com condições históricas de realização da própria capacidade. O que eu quero dizer com isso? Eu falei aqui no começo da nossa conversa que a queda do índice de nascimento de crianças está diretamente ligado às mulheres optarem por vida profissional. O que isso significa? Significa que ter filhos ainda impacta muito mais a mulher que o homem. A começar pelo fato de que o útero está nela, não está no cara. E isso não é uma questão de machismo. O útero está na mulher. O ato sexual para o homem é ônus zero. Para o homem, o ônus do ato sexual ou é no âmbito do afeto, no sentido do amor por ela ou pelos filhos, ou no âmbito social do direito. Do ponto de vista da mulher, o ônus é todo da mulher. O cara transa, levanta e vai embora. Ela é que fica, engravidou, não engravidou, se engravidou, a barriga vai crescer, vai ter filho. Hoje em dia não se pensa muito isso, mas há 50 mil anos atrás, vou morrer, não vou morrer, só uma louca. Queria ter muito filho também, porque podia morrer, né? Então você tem um conjunto de elementos aí que a mulher, por exemplo, quando ela quer ter carreira profissional, ela tem necessariamente que diminuir o número de filhos. Em geral, não só a mulher, mas a mulher de cara, isso é uma característica assim, estatística. Tanto é verdade que eu tenho 3 filhos e uma das perguntas em algumas entrevistas era quantos filhos você tem? A próxima pergunta é e quem vai ficar com eles? Mas então, é que o mercado, vocês trabalham como representantes comerciais, o mercado ele é profundamente objetivo, extremamente pragmático, isso faz com que muita gente sofra, né? Justamente pela sua característica pragmática, apesar de que o que eu tentava dizer para vocês é que isso não esgota a discussão do protagonismo da liderança. Se você achar que basta ser pragmático para ser líder e protagonista, você provavelmente vai considerar liderar ninguém, né? Mas ele é muito pragmático. Então, quando uma pessoa às vezes prefere, diz, não, você tem 3 filhos, mas teu filho vai ficar com sarampo, você vai faltar. Você vai começar vai ligar para casa, vai ficar preocupado com o que está acontecendo em casa, ou então você tem que terceirizar. O que fazem as mulheres mais jovens hoje? Quando tem filho, tem um só e terceiriza. Já põe alguém para tomar conta. Hoje você terceiriza filhos e idosos, as 2 pontas da pirâmide, né? Claro, se o idoso tiver dinheiro, patrimônio, não. Mas como a maioria não tem, então vai ser terceirizado. Então eu acho que esses fatores, tem um outro fator interessante que é o seguinte:
muitas mulheres vão na carreira, mas isso é um caso interessante na própria Escandinávia, que muitas mulheres não querem assumir o cargo de CEO numa empresa porque não quer esse pepino, né? Ser CEO de uma empresa é coisa para doido, para quem não quer dormir, quer ter infarte, quer comer mal, quer ficar obcecado, né? E assim, então tem muitas mulheres que seguem carreira, mas seguem carreira no sentido que assim, vão até um certo ponto, se desenvolvem, têm sucesso, mas não necessariamente vão usar a mesma métrica masculina. Então acho que esse tema, ele é um tema, você falou que é um tema difícil quando você começou a falar, ele é de fato difícil, ele implica uma certa maturidade, né? Mas eu acho que há discriminação. Essa discriminação, em parte, é fruto de certos desdobramentos concretos. Eu já ouvi muita gente falar, tipo assim... É histórico mesmo. Histórico, você tem uma perspectiva histórica. Então, tá bom, é uma mulher, não, mas se ela ficar grávida, vai acontecer o quê? Ela ficou grávida, a Damares agora diz que quer dar 1 ano de licença maternidade para as mulheres. E acho que dos 3 meses para homem, né? Eu acho que era alguma coisa assim. Imagina 1 ano de licença maternidade e ninguém nunca vai dar emprego para a mulher, nunca mais. Pensa você como patrão. O quê? 1 ano? Ainda tem uma outra coisa. Você fica 1 ano fora do trabalho, tá bom. Quando você voltar, já era. Quando você voltar, já era. Né? E você não precisa ser nem homem nem mulher para tomar essa decisão. Você vai simplesmente chegar à conclusão que tá bom. Você vê o que é uma pessoa numa função para a qual ela não tem a capacidade de realizar. Né? De um lado ela acha que homens têm que se vestir de azul e meninas de rosa, aí do outro lado ela diz então que mulheres devem ter licença maternidade de 1 ano num país como o Brasil. Se fosse na Dinamarca, que tem 20 pessoas morando, e todo mundo tudo bem. Mas no Brasil, que a gente precisa se ferrar para conseguir comer as 3 refeições no dia, né? E inventar uma dessa para querer dizer, não, eu sou legal, é um problema. Eu acho que é histórico, eu acho que há discriminação, eu não acredito que seja uma questão de capacidade, entretanto, capacidade, não estou lidando aqui com a noção biológica, porque acho que não tem como falar, mas é uma noção histórica, né? Eu acho que, por exemplo, normalmente mulheres, na sua maioria, exercem melhor o cuidado com crianças do que homens. Eu acho que exercem, né? Isso não significa que não tenham homens que tenham jeito para cuidar de crianças e mulheres que tenham 2 mãos esquerdas com crianças, né? Mas assim, quando a gente pensa em termos darwinianos, é sempre bom pensar uma coisa que fala uma darwinista chamada Pinker, irmã do Steven Pinker, que é famoso nos Estados Unidos, ela é de Toronto, que ela fala assim, olha, quando você pensa em termos darwinistas, entenda o seguinte, a maior parte dos homens é mais alta do que mulheres. Isso é um fato, mas existem mulheres mais altas do que homens. Então, quando se fala a maior parte das mulheres parecem ter melhor vocação para lidar com crianças, não significa que essa regra seja universal. E nesse sentido, então, é possível que isso tenha a ver, inclusive, com a experiência ancestral de dar à luz, de sofrer, de sentir dor, de correr risco de vida por causa disso. Que é uma experiência que o homem não tem, o homem não sabe o que é o ônus do sexo. Ele sabe culturalmente, ele pode saber afetivamente, mas ele não sabe o que significa isso objetivamente do ponto de vista fisiológico, ele não sabe. Então isso tudo está junto, mas quando você diz não sei se um dia vai ficar igual, talvez não fique igual porque muitas mulheres, algumas pelo menos, ou muitas, chegam à conclusão que não querem ir tão longe nessa obsessão por carreira. Mas então muitas mulheres trabalham com psicologia, trabalham como professoras. Psicologia, por exemplo, tem aula na faculdade de psicologia, de várias turmas de psicologia na PUC, é uma turma que quando tem cara tem 2, 3. Não é discriminação. É porque é raro você ter cara que de repente se interesse por ficar escutando o que uma pessoa fala sobre o problema a ver com a mãe. Sei lá. Né? Sei lá. Então o fato é que tem muito menos cara que faz psicologia do que mulher. Isso não significa que cara não pode ser psicólogo. Mas pode significar, por exemplo, não psicólogo, mas se você leva seu filho para a escola e o professor é um cara, tem gente que olha e diz assim, um cara, professor do maternal? Ih, homem tá bom nessa função, hein? Né?
Eu estou representando, tá? Eu não estou afirmando. Homem não é bom nessa função. Mas tem gente que já pensou em proibir. Tem gente que já pensou em proibir homem de ser professor no maternal. Né? Inclusive porque a maior parte dos problemas relacionados à pedofilia são problemas de homens e não de mulheres. Né? Assim como o homem mata mais do que mulher. Na cadeia, né? Segundo o que já falou, por exemplo, o Drauzio Varela, já falou o Otávio Caligares, colegas da Folha, grande parte das mulheres que estão presas porque mataram o marido, mataram o amante, ou eram parceiras de homens que eram traficantes e assassinos. Ou seja, homem mata todo mundo. Mata tudo, todo mundo que aparece, por que motivo for. Mulher aparentemente mata mediado por algum tipo de experiência que tem a ver, sei lá, com amor, com afeto, com paixão, né? Isso é biológico, não é biológico? Pelo menos é estatístico. Né? Obrigada.